Começando mais um vídeo aqui no canal aí. Está contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferenciado. Tanto é que vocês estão vendo que eu estou sem meu óculos, sem minha katana. Porque hoje eu quero fazer um vídeo sem edições, né? Uma coisa mais simples, né? Porque hoje eu vou falar da morte de Daniel Mastral. Quem foi Daniel Mastral, para caso você não conhece? Bem, do meio evangélico, Daniel Mastral, ele foi conhecido como um teólogo ex-satanista que se converteu ao Senhor e que dedicou seus últimos anos a falar das coisas espirituais, a falar de batalha espiritual, do inferno, demônios, né? Essas coisas assim, né? Então assim, cara, ele, no último dia 4, no último domingo, foi encontrado morto, não é? E eu quero E eu não gosto muito de falar a respeito de morte. Quem me conhece sabe que eu não gosto de falar de morte, né? Para eu falar na morte de alguém, só se eu trazer alguma coisa referente a isso, algum entendimento. Então, antes de entrarmos no assunto, eu peço humildemente que você dê uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Deixando claro que esse vídeo eu vou falar um pouco de religião, tá entendendo? E vamos deixar uma coisa bem clara, eu respeito qualquer religião, entendeu? E quem me conhece sabe que eu sou cristão, sou evangélico, essas coisas assim. E eu não faço parte daquela galerinha da Guerra Santa, que fica falando mal da religião dos outros para elevar a minha. Não. Religião cada um tem a sua, fé cada um tem a sua e tem que ser respeitada. Se eu encontrar aqui nos comentários, tá entendendo? Qualquer comentário, argumento desrespeitando a religião de alguém, seja desrespeitando a minha fé ou a fé de outras pessoas, eu apago o comentário na hora. Você é livre para comentar e dar seus pontos de vista, mas o respeito tem que existir. Tá entendendo? Se eu encontrar aqui embaixo qualquer comentário desrespeitando a fé dos outros, eu apago o comentário. Então nem se deu o trabalho de querer vir aqui me xingar com alguns ateuzinhos fazem de vez em quando, tá? Então o que eu poderia estar falando acerca de Daniel Mastral? Bem, no último dia 4, Daniel Mastral foi encontrado morto, né, cara? Morto aos 57 anos, né? A polícia encontrou lá uma arma junto com seu carro. Parece que nada foi roubado. Muitos trabalham com a hipótese de ser suicídio, tá entendendo? No entanto, em depoimento, um amigo dele falou que isso não era verdade, porque o Daniel Mastral parecia ser uma pessoa cheia de vida, empolgada, que ia participar de alguns podcasts e tudo mais. Então fica em dúvida se Daniel Mastral ele foi assassinado, até porque falam que ele estava recebendo algumas ameaças de morte, ou se ele cometeu suicídio, ou seja, morte ou suicídio. Isso a polícia ainda está investigando, né? Eu só sei, cara, que eu não gosto muito de comentar acerca dessas coisas, tá entendendo? Em relação a Daniel Mastral, não tem muita coisa que podemos fazer, né? Espero que não seja suicídio, você tá entendendo? Oro para que Deus esteja consolando a família, parentes, familiares, não é? E assim, mano, o que eu poderia estar falando acerca disso? Né? Eu não acompanhava muito o trabalho do Daniel Mastral. Quem me conhece sabe que eu sou um cara cristão, eu sou evangélico, cristão, sou membro da igreja metodista aqui em Volta Redonda, do Retiro. E eu sou um cara, e como cristão, eu sou um cara que acredito muito no mundo espiritual. Né? Eu não falo muito dessas coisas aqui no meu canal, até porque meu canal não é muito para falar disso. Meu canal já eu faço reacts, dou minhas opiniões acerca dessas coisas, né? Meu canal não é, embora algumas vezes eu fale acerca de coisas relacionadas a Deus, meu canal não é um canal religioso, não é um canal gospel. Por essa razão, algumas coisas eu acabo não trazendo para cá, né? Mas eu sou um cara que eu acredito no mundo espiritual. Claro, se eu acredito em Deus, é lógico que eu vou acreditar no diabo. Se eu acredito que Jesus expulsava demônios, é lógico que eu vou acreditar nos demônios que entravam das pessoas e Jesus ia lá e expulsavam, né? Então eu sou um cara que eu acredito dos dons espirituais, eu acredito do dom da fé, né? Eu mesmo já tive minhas experiências espirituais, né? Como por exemplo uns anos atrás, voltando de um retiro espiritual, né? Ali na Beira-Rio, aqui perto da Beira-Rio, encontrei um rapaz, né? Nem sei como é que ele está hoje, o rapaz se chamava Bruno, né? E o rapaz chegou a me pedindo uma oração e quando eu fui orar por ele, ele acabou manifestando ali. Eu fiquei praticamente umas 2 horas
num trabalho de libertação, cara, para expulsar o demônio do rapaz, não é, cara? Era a primeira vez que isso me acontecia na época e tudo mais. Então eu tenho as minhas experiências com o mundo espiritual, né? E eu acredito, sim, em muitas coisas que a Bíblia fala. Claro que hoje em dia fica difícil as pessoas acreditarem nas coisas de Deus, né, cara? Principalmente debaixo de tanto show gospel que fazem em cima do nome de Jesus. E nós vamos comentar mais acerca disso tudo. Então, cara, há muitos anos atrás eu estudei muito. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de estudar Apocalipse, essas coisas. Eu também estudei um pouco de batalha espiritual, né? Embora não seja muito a minha área, que eu trabalhava dentro da igreja. E eu li os livros de Daniel Mastral, né? Vamos entender uma coisa bem clara, entendeu? Fé, para você crer nas coisas de Deus, né? Você tem que sempre ter um pouco de ceticismo, né? Acerca das coisas que você vai ouvir, não é, cara? Até mesmo Deus pede para você fazer algumas provas quando aparecer alguém dizendo o nome do Senhor, não é, cara? Tanto é que no Antigo Testamento Deus falava o seguinte, ó, se aparecer um profeta no meio de vocês, se entre 1000 profecias, o profeta, em nome do Senhor, errar uma, este deve ser morto, porque profetizou mentiras em nome do Senhor, né? Ou seja, era para Israel fazer isso no Antigo Testamento. Israel fazia? Infelizmente eles faziam isso com os profetas errados, não é, cara? Eles matavam muitos profetas que realmente profetizavam em nome do Senhor, e aqueles que profetizavam mentiras eles deixavam de lado, né, cara? Não nos profetizem o que diz o Senhor, falem pra gente somente coisas boas, eles falam pro profeta Isaías, né, cara? Ou então aquela passagem lá de Ananias, né, que Ananias profetizava que em 2 anos Deus vai nos livrar das mãos de Nabucodonosor. E o coitado do Jeremias, que profetizava que Jerusalém ia cair das mãos de Nabucodonosor, este foi jogado numa cisterna, foi preso, foi açoitado, né? Mas o Ananias morreu, né? Então, ou seja, cara, Deus sempre fala para você colocar a prova quando alguém vier falar em nome do Senhor, né, cara? E por que eu falo isso? Porque eu conheci um pouco do trabalho do Daniel Mastral uns anos atrás, li seus 2 livros, os volumes 1 e 2 do Filhos do Fogo, né, que contava a história de Daniel Mastral da época, que ele estava na alta magia, na época que ele era satanista, e também li os livros, volume 1 e 2 de Guerreiros da Luz, que contava acerca da sua conversão, não é? Tem coisas ali que realmente estão de cara com aquilo que a Bíblia fala, que faz referência ao que a Bíblia fala. Já tem outras coisas que são meio pé atrás. Então sempre quando aparecer uma pessoa falando em nome do Senhor, sempre você que é um servo de Deus tem que pôr à prova se aquela que a pessoa fala está de acordo com a palavra de Deus ou não está, não é? E o que acontece, cara? Por que eu tô pegando esse assunto, né? Porque infelizmente, cara, por causa de muitos, né, cara, de muitos que usam o nome do Senhor, o trabalho do Espírito Santo muitas vezes acaba sendo prejudicado, não é? Como eu falei, eu sou um cara que eu acredito nos dons espirituais, eu acredito nos frutos do Espírito, eu acredito em milagres, eu já presenciei algumas coisas, né? Meu irmão mesmo é um milagre de Deus, porque meu irmão já foi uma pessoa envolvida com droga, já vi meu irmão passar por 2 overdoses, tá entendendo? E graças a Deus hoje meu irmão tá no caminho do Senhor, não é? Tanto é que a minha relação com meu irmão, a vida inteira sempre foi aquela relação Jacó e Esaú. E só recentemente que eu posso falar realmente que eu sou amigo do meu irmão, né, cara? Já vi muitas curas e tudo mais. Mas é aquela coisa, quem tá fora da igreja, muitas vezes acaba não acreditando nisso. E por que muitas vezes as pessoas acabam não acreditando nas coisas espirituais? Porque muitas vezes as pessoas acabam não acreditando em Deus. Primeiro porque tem a questão da fé, né? Primeiro tem a questão da fé. Fé, cada um tem a sua. Se você não crê, ninguém está te pedindo nada, né? É um livre-arbítrio, né? E segundo, é porque como eu falei, cara,
por causa de muitos, o nome de Deus é blasfemado, né? Por causa de muitos falsos profetas, né? Por causa do joio dentro da igreja, né, cara? Porque muitos acabam rotulando os crentes, né? E quando eu falo crente, eu não estou falando só de evangélico, não. Crente é quem crê, tá? Independente se você é católico ou evangélico. Ou seja, por causa daqueles que usam o nome de Deus para se auto-beneficiar, o trabalho daqueles que realmente são do Senhor acaba sendo prejudicado. Jesus ele falava, pelos frutos saberão quem são meus discípulos. É pelos frutos. E quais são esses frutos? Frutos de arrependimento, frutos de boa obra, frutos espirituais, né? Frutos como amor, gozo, paz, longabilidade, benignidade, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Os 9 dons do Espírito. E, entendeu? E a gente vê isso que isso acontece, ó, há muito tempo, tá entendendo? O próprio Senhor Jesus sofreu um pouco sobre isso, não é? Quando você vê lá os discípulos diante do Sinédrio sendo questionados, sendo proibidos de falar do nome de Jesus, estou falando lá de Atos. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos testemunhando acerca da ressurreição de Cristo e de todo o trabalho de Jesus, né? O que acontece? Eles estavam sendo julgados. Gamaliel chegou para eles dizendo, ó, vamos nos lembrar, entendeu? Que antes de aparecer esse homem chamado Jesus, já teve um tal de Judas, que falava que era uma grande pessoa. E antes disso já tinha uma outra pessoa que falava ser o poder de Deus e tudo mais. Você entendeu? Vamos ver o que vai dar. Tá entendendo? Vamos ver se esse trabalho que eles fazem é de Deus, vai prosperar. Se não for, vai cair. Agora vamos tomar cuidado para não parecer que estamos lutando contra Deus. E o que o Gamaliel falava fazia sentido, porque antes de Jesus já aparecia outras pessoas alegando serem messias, salvadores, profetas. E quando Jesus apareceu, muitas pessoas ficaram céticas, né? E vamos lembrar, entendeu? Mesmo Jesus fazendo milagres, fazendo libertação, curas, ainda tinha aqueles que falavam que Jesus fazia isso pelo poder de Beelzebul, né? E da igreja, muitas vezes acontece isso até hoje, né? Entendeu? Por causa entendeu? Muitas vezes acontece até hoje, né? Às vezes você vê pregadores falando que ele dá bom dia em línguas estranhas, bom dia, Xerecandarabás, sendo que o dom de línguas era para ser usado somente quando você estiver em oração dentro da sua casa, no seu quarto. Não é para você levantar a voz e orar em línguas atrapalhando o culto, né? O próprio apóstolo Paulo falava isso. Só ore em língua se tiver alguém para interpretar, para que a oração em língua se torne uma profecia, para que a igreja entenda. Se não tem ninguém para interpretar o dom de línguas, não é para você ficar gritando xerecandarabás para toda a igreja. Isso atrapalha o culto e ainda faz com que os visitantes vejam os cristãos como malucos, não é? E de maluco já basta eu. Então, entendeu? Ou seja, o dom de língua é o dom de edificação espiritual pessoal para a pessoa, né? Mas muitas pessoas usam de maneira errada, né? Aí aparece aqueles pastores querendo dar bom dia em línguas estranhas, querendo transformar a pregação em show, em um evento, né? Querendo rodopiar, né? Gritar alto, né? Aí eu te pergunto, você vê Jesus fazendo essas palhaçadas da Bíblia? Você vê Jesus fazendo essas palhaçadas? Você vê Jesus chegando nos outros dizendo a paz do Senhor chegando na paz? Você vê Jesus falando isso? Né? Você vê Jesus do Novo Testamento, você vê o Jesus dos mistérios, entregando mistério. Ô Pedro, falando dessa maneira. Ô Pedro, chega aqui, Pedro. Aleluia. Pedro, aleluia. Isso que vos digo, meu servo. Antes que o galo cante, 2 vezes tu me negarás que me conhece. Jesus falava dessa maneira com Pedro, né? Jesus da prosperidade. Creia, Pedro. Creia, Pedro. Lança a tua vara. Vai pescar, Pedro. Lança a sua vara. Pega o peixe. Creia. Quando você pegar o peixe, aleluia. Creia. Oh, glória. A boca do peixe vai ter dinheiro para você pagar nossas dívidas. Jesus falava disso, daquela passagem lá do peixe, com o dracma da boca do peixe. Jesus falava dessa maneira. Jesus da libertação.
Nós sabemos que Jesus expulsava demônios, né? Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos uns. Sai dele. É isso. É isso que Jesus fazia. Jesus não fazia um showzinho, né? Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Ô pai, vai queimando, pai. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Oh, aleluia. Oh, glória. Vamos rodopiar aqui. Você vê Jesus fazendo essas palhaçadas? Não. Jesus apenas falava, sai. O demônio saía. Ele não fazia, chegou uma paralítica, vou dar uma de Daniel Mastral, né? De Pablo Marçal, né? Vou dar uma de Pablo Marçal com a paralítica aqui, ó. Creia, levanta, levanta, aleluia. Basta ser crente, você não levantar porque não crê. Jesus chegava pro paralítico e falava, levanta, pega o seu leito e anda. Só isso! E hoje em dia tem muitos pregadores fazendo showzinhos, fazendo os baitas escândalos. E por causa disso a pregação do evangelho fica sendo prejudicada, né? Não é à toa que a palavra de Deus fala que por causa de alguns, o nome de Deus é blasfemado. E é por essa razão que muitas vezes as pessoas não acreditam no trabalho da igreja, não acreditam no mundo espiritual, acham que é papo de maluco, não é? Sem falar desses pregadores aí, que uns vendidos aí, que querem que além de transformar o púlpito da igreja em um show, em um palco, né, de shows, ainda quer transformar em palanque político, não é, cara? Por exemplo, quando eu vejo o Nando Moura, porque quem me conhece sabe que eu gosto de acompanhar o Nando Moura. Quando eu vejo o Nando Moura, por exemplo, criticar as igrejas, né, o pentecostais, vamos deixar uma coisa clara, tá entendendo? Entendeu? Tem certas coisas no Nando Moura que eu não concordo, que eu discordo dele, tá entendendo? Por exemplo, do jeito que ele fala dos neopentecostais, vamos deixar uma coisa clara, todo cristão tem que ser um pentecostal, tá entendendo? Sim, porque Pentecoste, vem de Pentecoste. Pentecoste que é Espírito Santo, é você se encher do Espírito Santo. Isso é um pentecostal, tá entendendo? Claro que tem aqueles que acham que esse pentecostal é por correr atrás de showzinho, não. Pentecostal é aquela pessoa que busca a Deus através de jejum, oração e leitura da palavra, aquele que se dedica, que busca. Tá entendendo? E aí o que acontece? Aí ele coloca todo mundo meio no balaio e espero que o Nando Moura tenha um entendimento seguinte, que dentro da igreja tem joio e trigo. Você não mede o valor do trigo pela qualidade do joio, não, porque o joio vai ser queimado. Tá entendendo? Você mede o valor do trigo pela qualidade do trigo. Lembre-se da parábola do joio e do trigo. Dentro da igreja, o trigo são o crente de fé. Aqueles que realmente temem a Deus, que fazem o trabalho do Senhor, que pregam o evangelho, aquele que dá um bom testemunho. O joio é aquele crente que está lá só para atrapalhar, que não busca, que não ora, que julga os outros. Você tem que saber a diferença, né? Então dentro da igreja tem aqueles que acabam sendo levados por alguns acreditando que Bolsonaro é um servo escolhido do Senhor, né? E tem outros que, como eu, sabem que Bolsonaro apenas usou o nome de Deus para se autopromover. Mas Rômulo, Bolsonaro é escolhido de Deus. Saul também foi escolhido de Deus. E onde você acha que Saul está queimando agora? Né? Então... Aí o que acontece? Mas o negócio é esse, cara. Tá entendendo? Aí dentro da igreja você sempre vai ter o certo e o errado. Sempre vai ter o joio, o trigo, né? E por causa de alguns, muitos acabam não acreditando, né? O mundo espiritual é uma coisa que existe, entendeu? O diabo realmente ele age muitas vezes dentro da igreja, entendeu? Ele age dentro de algumas instituições. Mas Rômulo, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Verdade. Mas por aquele que está em nós poder agir, estar sempre conosco, nós temos que agir muitas vezes de acordo com o que a Bíblia fala, né? Tendo que nos negar todo dia, tendo que abrir mão do pecado. E isso é difícil. É difícil você abrir mão das coisas que você gosta. É difícil você abrir mão de certos prazerzinhos, né? Aquelas vontadezinhas de ver certas coisinhas na internet, né? Um minutinho. Um negócio aqui que acabou desligando, estou voltando aqui.
Então, entendeu? Então, para concluir aqui, porque o vídeo já tá ficando muito longo, né, cara? Como eu falei, é difícil você abrir mão de certas coisinhas, prazerzinhos, né? Coisinhas que você gosta de ver na internet, né? De xingar as pessoas que às vezes te dão raiva. É difícil você negar a si mesmo. Abrir mão de certos pecadinhos, né, cara? De certas vontades, não é? É difícil. Jesus fala, aquele que quer me seguir, quer me seguir, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo e siga-me, né? Cada um carrega a sua cruz. É difícil. E o diabo, entendeu? Que está no mundo, que age, ele não precisa trazer um grande poder das trevas, né, cara? As chamas negras mortais do inferno, né? Para poder atacar o crente. Não. Basta colocar diante do crente, basta chegar diante do crente e colocar diante dos seus olhos aquilo que ele gosta de ver. De cochichar do seu ouvido aquilo que quer ouvir, né? De deixar ele se levar pelos seus sentimentos, né? O diabo não precisa de muito poder para derrubar o crente. É só uma mentirinha aqui, uma tentaçãozinha ali. E é nesses momentos que o crente tem que se manter firme, né? Para poder resistir o diabo e ele fugir de vós. Mas voltando àquele assunto, né, cara? Como eu estava falando, muitas vezes fica difícil as pessoas fora da igreja acreditar das coisas de Deus, principalmente por causa daquilo que é apresentado dentro das igrejas, né? E como Jesus mesmo falou, cara, entendeu? É pelos frutos que sabereis quem são meus discípulos. E nos tempos atuais que nós vivemos, eu, como uma pessoa que estuda o Apocalipse e tudo mais, eu posso falar sem sombra de dúvida. A igreja dos últimos dias, tá entendendo? É uma igreja que, infelizmente, muitos vão acabar apostatando e se desviando da fé. Principalmente por causa do engano e da mentira de muito falso profeta dentro das igrejas. Não é à toa, não é à toa que Jesus fala que estreita é a porta que leva à salvação, porque a que leva à perdição é muito larga. Então, se você que está me ouvindo é uma pessoa que acredita em Deus, que creia nas coisas de Deus, cara, tudo que você faz, entendeu? Faz embasado da palavra. Faça aquilo. Faça a prova que Jesus sempre fala. A prova que Deus, desde o Antigo Testamento, fala para o seu povo fazer. Faça. Né? Entendeu? Ó, se aparecer alguém no meio de vós falando em nome do Senhor, se de 1000 profecias, se uma errar, mate essa pessoa. Claro, isso no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, tá entendendo? Se a pessoa falar algo que não está de acordo com a palavra de Deus, tá, repreenda essa pessoa. Entendeu? Ah, estava usando o nome de Deus para benefício próprio. Primeiro, ame o pecador, não o pecado. Ore pela vida dessa pessoa. Ore. Se você tiver condições, chegue, repreenda. Entendeu? Principalmente para você conquistar um irmão. Né? Mas tenha sempre em mente que Deus existe, que as coisas espirituais são sérias. Tá entendendo? Não dê lugar ao diabo. Tá entendendo? E assim, procure, busque a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, porque Deus ele só se revela para aqueles que realmente o buscam em espírito e em verdade. Eu não vou mais me alongar com esse vídeo não, porque esse vídeo já está muito longo, essas coisas assim, entendeu? Como eu falei, eu só comentei acerca da morte do Daniel Mastral, porque é importante falar de certas coisas, principalmente para aquelas pessoas que são cristãos, que creem em Deus. Tá? Se Daniel Mastral, se ele era um homem de Deus de verdade, ou um charlatão, deixa Deus julgar. Não julgue. Entendeu? Nós não somos juízes para poder julgar as pessoas. Antes intercedam por eles. Tá entendendo? E a família do Daniel Mastral, né, cara? Porque como eu falei, eu já não acompanho, muito tempo que eu não acompanho o trabalho dele, já faz um bom tempo, então não sei muita coisa do Daniel Mastral de atualmente, né? Mas eu oro e peço a Deus para que Deus esteja consolando e confortando o coração de seus amigos, familiares e de todos aqueles que estão tristes por causa da morte de Daniel Mastral. Bem,
O vídeo é esse. Um vídeo um pouco longo. Espero que eu possa ter trazido algo de bom entendimento para vocês. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E boa sorte do Apocalipse, porque o dia está próximo. Shalom. Tem gente que fala assim também, né, você vai na igreja, mas a igreja não salva ninguém. Sim, verdade, a igreja não salva ninguém, mas a igreja é o lugar onde o salvo se encontra. E sabe o que eu tenho aprendido? Que os lugares que a gente frequenta revela aquilo que a gente busca. Então você quer cuidar do seu corpo, você vai na academia. Você quer comprar uma roupa, você vai no shopping. Você quer comer alguma coisa, você vai no restaurante. Mas você quer ouvir aquilo que os céus estão falando? Você vai à igreja.